Boa noite a todos que estão aí conosco. Que Deus abençoe grandemente você nesse momento. Seja bem-vindo à nossa Semana da Esperança, Semana A Maior Esperança. Então, durante todas as noites nós teremos uma mensagem muito especial para você, para a sua família. Então, a sua presença é muito importante. A sua presença é muito especial. Que Deus esteja abençoando grandemente você e que a cada dia que você estiver nos acompanhando, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Hoje é o nosso segundo dia da Semana A Maior Esperança. Ontem o tema foi a maior tragédia, onde nós aprendemos, vimos um pouco na palavra de Deus como o pecado acabou entrando no nosso mundo. O mundo que Deus criou perfeito, mas que infelizmente foi contaminado pelo pecado. Mas hoje nós vamos ver como foi que Deus resolveu esse problema. Então o tema de hoje é a maior vitória. Então, você que sai conosco, compartilhe o vídeo com outras pessoas, convide mais gente aí que estiver na sua casa ou no espaço que você estiver aí, para juntos aprendermos sobre o amor de Deus. Amém? Deus tem grandes maravilhas a fazer em você e em sua família nesta semana. Então vamos juntos aprender do amor de Deus. E nesse momento nós vamos cantar e logo após o louvor, nós iremos orar. Então assim, enquanto eu estiver tocando a música, você pode aí nos comentários colocar os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que logo após, no momento da oração, esteja aí orando pelos pedidos e pelos agradecimentos. E também pela mensagem que nós iremos estudar, aprender nessa noite e meditar. Tudo bem? Então vamos cantar alegremente a música A Grande Esperança, e que Deus toque grandemente o seu coração. E aproveite, coloca aí nos comentários os seus pedidos, os seus agradecimentos. Então venha e participe. Os heróis do passado deixaram um grande legado, ao erguerem com santa ousadia a bandeira da cruz. Com coragem venceram gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Viva Jesus habitar hoje o seu coração. Hoje meu compromisso é viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Viva a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Viva a grande esperança, deixe Jesus habitar hoje o seu coração. Viva
Amém. Glória a Deus. Como é bom nós termos a certeza da esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa maior e única esperança para a situação em que nós vivemos. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor pedindo a bênção sobre esta noite, sobre a mensagem de hoje, mas também para que Deus esteja confortando, Deus esteja fortalecendo a sua vida nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por essa noite. Agradecemos por mais um momento que o Senhor nos concede para estarmos reunidos, para aprendermos mais a Sua palavra. Senhor, pedimos a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a mensagem de hoje, mas que também, Senhor, Tu estejas confortando os nossos corações, fortalecendo as nossas convicções de estarmos ao Teu lado. Nos dê força para vencermos as dificuldades, dá-nos forças para superarmos as barreiras, mas principalmente, Senhor, dai-nos um coração agradecido, reconhecendo que o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está nos conduzindo e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Com esse pensamento, entregamos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente você e agora nos acompanhe no estudo, na mensagem dessa noite, que é a maior vitória. Veja, quando nós olhamos os evangelhos, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de João, nós percebemos algo singular entre eles. Você consegue imaginar o que é? É o seguinte: a maior parte desses livros se dedicam para relatar a paixão de Cristo, ou seja, o momento em que ele passa a sua última semana em Jerusalém, o momento da Santa Ceia, o momento que ele está no Getsêmani, o momento que ele é crucificado, o momento que ele é sepultado, o momento que ele ressuscita, dá a grande comissão e volta para os céus. Se você juntar, os 4 evangelhos, dá quase aí um terço, um quarto dos escritos dos evangelhos dedicados apenas para a Semana da Paixão. Enquanto o outro restante relata 3 anos e meio de ministério de Cristo. Então, nós podemos perceber que os evangelistas tinham por foco relatar e anunciar a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. E quando nós vamos para o livro de Atos, nós também percebemos a mesma coisa, O mesmo autor de Lucas é o mesmo autor de Atos. E a mensagem central do livro de Atos era justamente a morte e a ressurreição de Cristo, a comprovação das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Você pode pegar lá o sermão de Pedro, o sermão de Estevão, os sermões de Paulo, as cartas de Paulo, vai ter essa tônica. Cristo cumpriu plenamente as profecias messiânicas. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e vai voltar. Então olha que esperança nós podemos encontrar nos evangelhos e no livro de Atos. Mas veja, não é porque eles focavam na paixão de Cristo que demonstrava que era algo assim sublime para a época dos apóstolos. Para um judeu, morrer por morte de cruz era a coisa mais vergonhosa do mundo. O comentário bíblico adventista diz que morrer crucificado era uma morte sangrenta e cruel. Uma coisa assim apavorante, principalmente para os judeus do primeiro século, que viam como amaldiçoada por Deus a morte de cruz. Mas essa é o Deus da cruz que João vê como um evento de salvação mundial. E quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 até o verso 23, nós vamos entender por que os judeus
eles olhavam com tanta vergonha, com tanto escárnio, a morte de cruz. Deuteronômio capítulo 21, verso 22 até o verso 23, vai dizer o seguinte, ó: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, ou seja, um pecado capital, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, algumas versões vai colocar pendurado em uma árvore, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Em Deuteronômio nós já entendemos porque ser morto, pendurado no madeiro, era algo terrível para o judeu, porque era considerado amaldiçoado por Deus. Era a pior pena que poderia ser dada a uma pessoa, de matar alguém pendurado no madeiro. Tanto que, se você olhar os arquivos arqueológicos do 1º, 2º, 3º século, a visão que os romanos, que os gentios viam em grande parte sobre Cristo era com muita repulsa. Há algumas gravuras, pichações da época, do 2º século, que demonstram que muitos escarneciam dos cristãos fazendo desenhos de um ser com cabeça de burro morto na cruz. Porque eles pensavam, o que é que vai adorar uma pessoa que foi morto na cruz? Isso é algo ilógico, porque a cruz era o sinal de pior que havia no 1º século. A cruz representava aquilo de pior no 1º século. Mas Jesus, ao morrer a pior morte que se poderia imaginar do 1º século, a morte mais maldita do 1º século, ele tomou sobre si a maldição que condenava a todos, nos dando a vida. É por isso que os evangelhos exaltam tanto a morte e a ressurreição de Cristo. Porque para o mundo é loucura, mas para Deus é a solução para o pecado. Ellen White diz que ao irromper dos lábios do Salvador o grande brado "está consumado", oficiavam os sacerdotes no templo. Naquele momento em que Cristo estava crucificado na cruz, havia alguns sacerdotes realizando os serviços diários no templo. No momento que Jesus brada, "está consumado", está feito, nesse momento era a hora do sacrifício da tarde, o que nós chamamos a hora nona, ou mais ou menos 3 horas da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. O sacerdote estava ali com o cutelo erguido. Igualmente, quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaque. Mas nesse momento a terra treme. E aí as pessoas ficam atônitas, com muito ruído. Rompe-se do alto a baixo, o véu do templo é rasgado, o santo e o santíssimo agora se torna uma coisa só no templo terrestre. O sacerdote está para matar a vítima, o cordeiro, mas o cutelo cai de suas mãos paralisadas e o cordeiro escapa. O tipo, ou seja, o símbolo, encontra o antítipo, a realidade, por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício e acha-se aberto um novo e vivo caminho de acesso do pecador ao céu, mediante o sacrifício expiatório de Cristo. E dessa forma, o santuário terrestre perde a sua função, não serve mais para nada. Não há mais necessidade de sacrifícios de cordeiros, porque o cordeiro perfeito fora sacrificado. Então, Desejado de Todas as Nações, páginas 756, 757. Eu fiz algumas paráfrases aqui.
Mas o foco dessa noite é justamente naquilo que Cristo diz no momento de sua morte. Aqui os evangelistas, eles registram, né? Nós podemos perceber isso. Você pode, Lucas 23, ali o verso 46, diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus vai dizer: está consumado. Mas o que é que foi consumado naquele momento? O que foi que aconteceu ali para Jesus dizer: está consumado? É isso que nós iremos analisar, é isso que nós iremos estudar nessa noite. A expressão está consumado nós podemos trocar por está feito, está completo. Então, o que foi que Cristo fez na cruz? O que foi que Cristo completou na cruz? É isso que nós devemos entender. Então, o primeiro ponto, o que foi consumado, o que foi feito, o que foi completado, foi a vitória de Cristo sobre o pecado. Amém? A primeira coisa que nós podemos glorificar é que quando Cristo dá o brado: está consumado, Pai, entrego nas tuas mãos a minha vida, Jesus está dizendo: Pai, eu venci o pecado, está feito. E como foi que Cristo venceu o pecado? Primeiramente, Cristo, ele teve uma vida de obediência plena, completa, perfeita. Jesus não errou, Jesus não pecou, Jesus não vacilou, Jesus não olhou para trás, Jesus não ficou pensando: eu deixei o céu, é melhor voltar para lá, esse mundo é muito ruim, vou deixar o plano da salvação para depois. Não foi isso. Cristo, com todo o sofrimento, com todas as tentações, ele permaneceu firme, não pecou, não errou. E mediante a sua obediência, ele se tornou vitorioso sobre o pecado. Satanás, de todas as formas, o tentou derrubar. A tentação no deserto, tentou matar. Logo, quando ele era recém-nascido, usou Herodes para correr atrás de Jesus, matá-lo enquanto ainda era criança, mas não deu certo. Durante todo o seu ministério, via pessoas usadas por Satanás para tentar tirar o foco de Cristo. Olha, seja o rei sobre Jerusalém, vamos proclamá-lo, seja o governador, seja feita a sua vontade, deixe um pouco de lado o que está escrito. Satanás tentou Jesus de todas as maneiras, mas ele foi obediente, ele fez a vontade do Pai. Naquilo que Adão e Eva não conseguiram vencer, Jesus venceu. Adão e Eva não conseguiram fazer a vontade do Pai. Eles desobedeceram ao Pai. Mas Cristo, ele foi vitorioso porque obedeceu. Não se desviou uma vírgula do seu propósito. E por causa disso, ele é justo. Por meio da obediência de Cristo, ele comprovou a justiça de Deus. E ele oferece a sua justiça para nós. O que Cristo nos oferece por meio da sua obediência é a sua justiça. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez. Nós sendo imperfeitos, nós sendo pecadores, em Cristo nós somos vitoriosos. Em Cristo nós somos justos. Naquilo que eu e você nós não podemos vencer, Cristo já venceu por nós. E então ele nos oferece a sua vitória. Portanto, a sua obediência garantiu a vitória sobre o pecado. E pela fé nos é creditada essa vitória. Nos é dada essa justiça. Pela graça e pela fé, hoje nós podemos tomar posse da justiça de Deus. E assim nós somos considerados justos. Então,
Cristo venceu, porque ele foi obediente. E essa sua obediência nos concede justiça. Mas também Cristo venceu, porque sendo perfeito, o seu sangue foi perfeito como sacrifício. Pelo sangue de Cristo, nós somos vencedores. Nós somos purificados de todo pecado. Porque o próprio João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João, capítulo 1, o verso 29. E 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Paulo declara com todas as letras: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi morto, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O seu sangue foi derramado em favor dos nossos pecados para a remissão de muitos, né? O seu sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, o verso 28. E Hebreus deixa bem claro que não é por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo, que nos é garantida a redenção. Então, quando Cristo fala está consumado, Pai, eu venci, primeiro ponto, ele venceu o pecado. Por meio de quê? Por meio da sua obediência, que nos garante justiça, e por meio do seu sangue, que nos purifica. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que lindo é a mensagem da cruz. Mas Cristo não apenas só venceu o pecado, ele venceu, o segundo ponto aqui, ele venceu Satanás. Ele venceu o inimigo de Deus. Ele venceu o acusador de Deus. Satanás, quando se rebelou lá no céu, ele colocou em xeque a justiça e a soberania de Deus. Ele deixou uma sementinha de dúvida diante de todos os seres criados. Será que Deus é verdadeiramente justo? Será que Deus é verdadeiramente correto? Naquele momento, Deus teria todo o poder para destruir Lúcifer, mas ele apenas o expulsou do céu. Por que ele fez isso? Porque Deus não destruiu. Porque Deus é misericordioso. Ele queria mostrar para todo o universo que Lúcifer estava errado, que Lúcifer estava equivocado. Deus queria mostrar para todo o universo que as escolhas de Lúcifer, que a mensagem de Lúcifer teria consequências ruins, teria consequências desastrosas para todo o universo. E de fato, foi o que aconteceu. Hoje, o que é que nós vemos? Morte, dor, desgraça. O que é que tem de bom? O que é que o pecado pode oferecer de bom? Nada. Satanás estava errado, Deus estava certo. E a cruz provou que Deus estava correto. Até a cruz, Satanás tinha ousadia de apontar o dedo para a cara de Deus e dizer: você é um Deus tirano. Deus teve que engolir muito abacaxi de Satanás. Mas é porque ele não tinha que fazer? Não. É porque ele já tinha tudo planejado. Deus sabia que no momento certo tudo seria resolvido. Satanás foi expulso do céu. Durante o tempo até a cruz, ele acusava Deus diretamente. Ele até tinha ousadia de aparecer diante de Deus como representante desse mundo. Mas no momento em que Cristo foi crucificado, e quando ele volta ao céu e é entronizado, é recebido com toda a honra, com toda a glória, Satanás então é expulso de forma definitiva do céu. Agora ele não pode ter mais acesso a Deus. Até antes da cruz,
Satanás ainda tinha acesso ao trono de Deus. Ele não morava mais no céu, mas ele ainda poderia ter acesso ao trono de Deus, porque ele era o representante dessa terra. Claro, ele roubou isso de Adão. Mas quando Cristo morre, retorna aos céus e se apresenta como verdadeiro representante dessa terra, como resgatador da humanidade, como sacrifício perfeito, como o verdadeiro ser que merece ser adorado. Quando ele retorna para o céu, demonstrando que Deus é justo, Deus é perfeito, que a sua justiça não tem falha nenhuma. Naquele momento, Satanás estava ali, e então ele é expulso de forma definitiva. É o que diz Apocalipse capítulo 12, o verso 7 a 9. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, ele e os seus anjos. Aqui está falando sobre a primeira expulsão de Satanás. Mas a segunda expulsão é relatado aqui no verso 10 até o verso 12, que diz: então ouviu uma voz forte do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, quando é expulso pela segunda vez, quando é decretado de forma final a sua derrota, porque o sangue de Cristo, os cravos nas mãos, é a garantia de que Deus é um Deus verdadeiro, de que Deus é um Deus justo, e que tudo que ele fez para salvar a humanidade foi correto. Satanás agora sabe que não tem jeito mais para ele. Cristo é vitorioso. Cristo é poderoso. O caráter de Satanás foi revelado para todo mundo. A verdade sempre esteve e sempre estará com Deus. O inimigo tentou deturpar o plano de Deus, mas não deu certo. Cristo venceu. Então a cruz nos garante, a cruz decreta a vitória de Cristo sobre o pecado, decreta a vitória de Cristo sobre Satanás, mas também decreta a vitória de Cristo sobre a morte. Até a cruz, qual era a garantia de que eu e você iríamos herdar a nova terra, a nova Jerusalém? Até a cruz, qual é a garantia que todos nós iríamos ressuscitados quando Cristo retornasse? Que garantia nós tínhamos? Mas Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, ele se tornou o Senhor da morte. A morte não tem mais poder sobre os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Olha que lindo! Cristo garante a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás e a vitória sobre a morte. A única coisa que falta é Cristo tomar posse por completo dessa terra. É só isso que falta. Porque a vitória já é dele. Ele já é vitorioso. É por isso que ele diz: olha, tenho ânimo, porque eu venci o mundo. Mesmo antes de morrer na cruz, Cristo já tinha a certeza da sua vitória. Paulo diz: em Cristo nós somos mais que vencedores, porque ele venceu e nos concede a vitória. Aquilo que parecia uma história triste e ruim quando nós começamos a ler o Gênesis,
Quando chegamos nos evangelhos, nós percebemos que Deus já tinha preparado tudo. Quando nós olhamos todo o relato bíblico, nós percebemos que Deus não foi pego de calça curta. Apenas estava esperando o momento certo. Veja, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, nos diz que Cristo era o Cordeiro, que foi preparado para sacrifício desde a fundação do mundo. E em Gênesis capítulo 3,15, ali Deus já havia declarado que a cabeça da serpente seria esmagada. A serpente até tentaria picar o calcanhar, faria uma ferida, mas não mataria. No momento em que a serpente atacasse o calcanhar da semente, nesse caso Jesus, ela seria esmagada. É isso que o relato bíblico diz. No momento que a serpente atacasse o Messias, a própria serpente seria esmagada. E foi isso que aconteceu. Quando Cristo esteve nessa terra, ao Satanás tentar destruir os planos de Deus, no fim, ele é quem foi destruído. Ele é quem foi vencido. Então nós não temos mais o que temer. Não há o que temer mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora você pode ficar com a dúvida na cabeça. Mas pastor, tem algumas coisas que eu ainda não consigo abandonar. Parece que eu não sou vencedor, parece que eu só sou um derrotado. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações. Parece que o sangue de Cristo não está dando muito efeito em mim, não, pastor. Veja. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas em Cristo nós temos o quê? Nós temos vida. Qual é o segredo para sermos vitoriosos pelos méritos de Cristo? Efésios capítulo 6, o verso 11 ao verso 20. O que é que diz? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança por todos os santos. Quer ser você um vencedor? Quer você receber os méritos de Cristo na sua vida? Porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu a morte. Você também quer ser um vencedor? Aqui está a dica, Efésios 6, 11 a 20. Tome sobre você, não é a sua armadura, não é a sua força, não é a sua vontade, não é o seu querer. Porque pelo nosso querer, nós sempre seremos derrotados. Porque nós ainda vivemos em um mundo de pecado. Nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós somos passíveis de cair. Qual é o segredo para permanecermos firmes? Não é pela nossa força, é pela força de Deus. É vestindo não a nossa armadura, a armadura de Deus. Parafraseando aqui, não é você tentar colocar sobre você a armadura de Saul. O que foi que Davi fez quando viu a armadura de Saul para enfrentar Golias? Ele disse, eu não vou vestir essa armadura não. Isso não é para mim. Não vista a armadura de Saul, vista a armadura de Deus.
E qual é a armadura de Deus? Está aqui. Efésios capítulo 6, o verso 11 a 20. O que é a armadura de Deus? É a justiça de Deus. É a pregação do Evangelho. É a fé. Cadê aqui? É a salvação. A palavra de Deus. A oração. Essa é a armadura que Deus oferece para que sejamos vitoriosos, assim como Jesus foi vitorioso. Mas mesmo assim, por ainda viver em um mundo contaminado pelo pecado, por ainda não sermos glorificados 100%, nós ainda podemos cair. Mas qual deve ser a nossa atitude? É permanecer com a cabeça baixa? Não. É clamar pela misericórdia de Deus para que pelo seu poder Ele me erga novamente. Ele me dê forças para não cair novamente. É somente por Deus, unicamente por Deus, é que nós somos vitoriosos. Então, meu amigo, minha amiga, o que é que você está esperando? Quando Cristo falou, está consumado, Ele literalmente estava olhando para o céu e dizendo assim: eu venci. Humanidade, universo, Pai, eu venci, agora não há nada a se preocupar. Porque agora todos podem ser vencedores também. Tudo que nós fizemos até agora, Pai, estava correto. Conta-se uma história, uma ilustração de um nadador. E esse nadador, ele tinha uma mania de, antes de iniciar a competição, ele ia até a ponta da piscina e molhava ali o dedinho do pé. Ele sempre fazia isso. E alguns jornalistas, que sempre acompanhavam, chegou um momento que eles, intrigados, um deles foi perguntar: olha, por que toda vez que vai iniciar uma competição, você antes vai lá na beira da piscina, coloca o pé dentro da água e depois volta? Que ritual estranho é isso? E aí aquele nadador, com toda a sinceridade do mundo e com um sorriso no rosto, ele falou o seguinte: olha, antes de eu me tornar nadador, eu era professor. Professor de natação, mas também professor de pulo de trampolim. Houve uma noite, algum tempo atrás, que eu não conseguia dormir, estava um pouco perturbado. E como eu morava próximo do ginásio, eu não dormia, então decidi dar um pulo na piscina. Então, naquele momento, eu cheguei no ginásio, o telhado assim de vidro, algo muito bonito. Eu não acendi a luz porque era dia de lua cheia, então estava tudo iluminado. Aí eu subi no trampolim. No que eu subi no trampolim, estendi os braços para dar o salto, eu olhei o meu reflexo no outro lado da parede. E ali eu percebi que com os braços abertos, eu estava formando uma cruz. E aquilo tomou meu pensamento. Eu comecei a refletir sobre a cruz de Cristo. Eu comecei a refletir sobre o que Cristo tinha feito. E olha, naquele momento, eu não era assim muito seguidor de Cristo, sabe? Eu não era cristão. Só quando eu era assim um pouco criança, eu acompanhava algumas vezes o meu pai e a minha mãe. Mas naquele momento eu não era cristão nem nada. Mas aquilo tomou meu ser, eu comecei a refletir um pouco mais. Fui me lembrando daquilo que eu escutava na igreja quando eu era criança. E aquilo me deu uma paz tremenda. Então eu decidi descer do trampolim. E em vez de dar um pulo, resolvi só dar um mergulho normal. Quando eu desci do trampolim e cheguei à beira da piscina, foi aí que eu percebi que naquela tarde os zeladores tinham esvaziado a piscina para limpá-la. A piscina estava seca. Se
se eu não tivesse olhado para o meu reflexo na parede, se eu não tivesse enxergado naquele momento a mensagem da cruz, eu teria dado um pulo para a morte. E é por isso que até hoje, em qualquer competição, eu vou lá e pingo o pezinho na água, é para ter certeza de que Cristo não me salvou em vão. Para ter a certeza de que a segunda chance que Deus me concedeu valeu a pena. E então eu quero perguntar a você agora nessa noite. Eu sei que muitos que estão aí do outro lado da telinha podem ter algumas coisas que esteja perturbando a sua mente. Possa ser que alguém que está aí do outro lado da telinha não tenha paz de espírito, né? Esteja com o seu interior um pouco perturbado. Às vezes não consegue ter paz quando vai dormir. Às vezes parece que não tem tranquilidade quando está fazendo alguma atividade durante o dia. Veja, lutar sozinho é a pior coisa que você pode fazer. Se você tentar lutar sozinho, você não será vitorioso. Qual é o convite de Deus? O convite de Deus é: filho, eu já morri e ressuscitei. Eu já paguei o preço. Eu já venci. Então Jesus pergunta para você nessa noite: filho, você acredita que a minha morte na cruz garante a vitória para você? Você acredita? Porque eu fiz tudo isso foi por você. E por causa disso, você deseja receber pela fé, por meio da fé, os méritos que Cristo consumou na cruz? Ou seja, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás? A certeza da salvação é o seu desejo receber pela fé aquilo que Cristo garantiu na cruz? Sabe, não deixe para depois. A cruz de Cristo é suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Em Cristo nós somos vencedores. E em Cristo nós somos perdoados. Qual é a tua resposta para Deus hoje, criatura? O que é que você está esperando? Entregue-se a Ele. Olhe para a cruz, mas não somente para a cruz. Olhe para o céu. Porque Jesus não está mais na cruz. Jesus hoje está lá no céu, esperando por mim e por você quando Ele retornar. Jesus preparou um lugar muito especial para mim e para você. E quando Ele retornar, o desejo dele é que você esteja lá também. Qual é a tua resposta? Qual é a tua decisão hoje? Eu estou escutando um sim? É isso que eu estou escutando? Amém? É sim? Que seja um sim. Que o Espírito Santo de Deus agora nesse momento esteja influenciando você para você entregar o seu coração completamente a Ele. E enquanto você ainda está pensando um pouquinho, enquanto você ainda está imaginando, será que é isso mesmo que eu preciso? Vamos cantar o hino Rua de Cruz, do Inário Adventista, 211. E permita que a mensagem da cruz agora inunde o teu coração e que você decida estar do lado de Cristo. Porque Cristo já venceu. A única coisa que falta é Ele retornar para estabelecer de forma completa o seu reino. E o desejo dele é que você faça parte do reino de Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois.
Hoje é o momento da decisão. Com todas as imperfeições que nós possuímos, porque somente pela força de Deus é que nós somos transformados. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tome a sua decisão hoje. O que é que você está esperando? Medite, reflita nessa música. E quem souber, cante conosco a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, bela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Amém? Quer você
receber a sua coroa, confie, acredite na cruz de Cristo. Confie, acredite nos méritos de Cristo. Hoje, ainda carregamos a nossa cruz, ou seja, as nossas imperfeições, as nossas falhas. Ainda estamos contaminados pelo pecado. Mas Cristo já confirmou a vitória. E no momento oportuno, quando Ele retornar, então nós iremos receber a transformação completa. Esse corpo que hoje é contaminado pelo pecado não existirá mais. Seremos transformados e o nosso corpo então será plenamente perfeito, sem mais a contaminação do pecado. E assim nós veremos Deus face a face e receberemos de suas mãos a coroa da salvação. O que é que você está esperando ainda? Por que você ainda se demora? Entregue-se a Jesus. Busque a Jesus. Porque Ele está hoje com os braços abertos para te receber. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos agradecer a Ti por essa noite, por essa mensagem. Como é bom, ó Pai, termos a plena certeza de que o Senhor nos garantiu a vitória. Que em Ti nós somos vencedores. Pai, transforma quem nós somos. Habita na nossa vida. E que a Tua armadura seja revista a nossa vida. E que o Senhor nos conceda o poder necessário para vencermos dia após dia as nossas lutas diárias. Abençoe a cada um que esteve conosco nesse momento. E que o Espírito Santo esteja confortando o coração de cada um deles também. Em Teu nome, no nome de Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse foi só o segundo dia. Amanhã tem mais. De que horas? Às 20 horas. Então, a partir de amanhã até sexta-feira, horário marcado às 20 horas, continuando a nossa semana A Maior Esperança. O tema de amanhã é... Deixa eu só rever aqui, acabei fechando sem querer, né? O tema de amanhã é a maior tentação. Então, não perca amanhã às 20 horas, o nosso terceiro dia da semana A Maior Esperança. Que Deus abençoe grandemente você, que Deus esteja conduzindo a tua vida. Compartilhe o link para as outras pessoas, né, para que elas possam estar participando conosco amanhã ao vivo. Compartilhe o link de ontem, o link de hoje, para seus amigos que não puderam acompanhar, e os convide para estar conosco amanhã às 20 horas, nesse mesmo canal, né, nesse mesmo perfil do Facebook, né, aqui no YouTube também, para que juntos possamos estar aprendendo mais e permitindo que Deus transforme a nossa vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã às 20 horas.